Movimento Igreja Sem Política está aqui na Avenida Paulista, um dia anterior da manifestação convocada pelo pastor político Silas Malafaia, a terceira convocação do ano, e eu queria que o presbítero iniciasse, presbítero, falando os objetivos do movimento, que está firmado em ata no nosso estatuto, certo? Tá. Bom, primeiramente, Laís, acho que é importante dizer para as pessoas que estão acompanhando, talvez pela primeira vez, né, de que o movimento, ele é um movimento bíblico-educativo que visa identificar de forma bíblica, né, que Cristo estabeleceu um princípio para a igreja viver nessa terra e que esse princípio não estabelece a união da igreja com a política ou com o Estado, tá? Então amanhã nós temos um evento que vai acontecer aqui, como outros tantos que já aconteceram, no qual isso vai acontecer, ou seja, algo que Cristo não autorizou e não pediu para que a igreja fizesse. O movimento tem no seu próprio estatuto a identificação da sua atividade, que é exatamente, toda vez que isso acontece, ou seja, a quebra desse princípio, dessa autoridade de Cristo, a igreja indo à frente disso, desrespeitando o que Jesus pede, nós nos propomos a estar, se não presencialmente, através de vídeos para denunciar, né, esse desacato à autoridade de Cristo e também estabelecer e mostrar para as pessoas qual o princípio daquilo que Jesus estabeleceu que está sendo quebrado, né? Não só a autoridade, mas também aquilo no que consiste ser igreja, no que consiste ser cristão, no qual tanto a política, né, quanto aquilo que o Estado pede não se encaixa naquilo que ele estabeleceu como esse princípio do ser igreja ou do ser cristão. Pastor, nós estamos em mais uma convocação que está sendo convocada e organizada pelo pastor Silas Malafaia e já é a terceira do ano, né, sobre esse tema. Eu queria que o pastor falasse sobre isso, porque eles vêm convocando manifestações desde que Lula assumiu, profetizando, orando, falando em nome de Jesus, pastor. E cadê os resultados? Deus falhou? Bom, vamos lá. Começar pelo ponto da questão da gente estar se dirigindo a tanto falar sobre o Silas Malafaia, mas nossa preocupação não é ele. É que ele, como ele mesmo disse, né, ele foi chamado por políticos exatamente pela questão do nível de poder e influência que ele tem sobre os evangélicos. Ele mesmo deixou claro isso, que ele quer ser a ponta da lança do que está acontecendo agora politicamente nesse país. Mas nós não temos nenhum interesse por ele, do que o movimento trabalha. Por quê? Porque isso é um modo operacional que existe dentro das igrejas. Há um mecanismo, por isso as instituições elas foram criadas, instituições religiosas, que existe um mecanismo dentro delas que desloca elas para o Estado com essas argumentações sociais, morais, quando não muito até religiosas. Então, o Malafaia agora, ele é o ponteiro desse discipulado, dessa posição ministerial que a Assembleia de Deus mesmo e todas as igrejas protestantes sempre trabalharam e educaram, ou vamos dizer, discipularam, né, os seus membros a exercerem essa função política ministerial. Então nós não temos nenhuma preocupação com ele só. É o contexto. É uma realidade que está emoldurada dentro da igreja, que sai ele, vai entrar outro para fazer a mesma coisa que ele. Isso nunca vai mudar. Todo mundo tem que entender o quê? Que é um mecanismo que está ali. Então o problema não é ele, é a igreja e quem lidera ela hoje, certo? Bom, quanto à pergunta que você me fez do que diz respeito a essas inúmeras manifestações que estão acontecendo na rua, assim, existe o lado teológico disso, né? Bom, se a gente levar para o julgamento de planejar e organizar um movimento em nome de Cristo e da igreja, esse plano e essa organização tem que ser bíblica. Jesus deixou claro o quê? Alargou a porta, alargou o caminho, deixou isso ser modificado, ou existiu influência filosófica e interferência de razão em homens, muita gente vai usar isso, mas Deus não vai honrar. Então Jesus deixou claro que tudo que não tiver sujeito à escritura dele e não tiver sujeito à autoridade dele, está fadado ao fracasso. Então o que nós estamos vendo aí é exatamente esse cenário de uma insistência dele como pastor e dos demais, de querer colocar Jesus dentro de um cenário e o evangelho que não tem a arrumação, planejamento e fundamentação bíblica, certo? Que é o que o movimento quer falar para eles. Olha, nós não estamos contra ninguém ter um posicionamento político ou uma opinião política. Nós não temos nada contra o Estado exercer a sua função, como também os políticos. O problema todo aí é envolver Jesus e o evangelho nisso. Entendeu? Quando você quer manifestar uma posição política, quando você quer manifestar uma ideologia política, você precisa entender que você não pode colocar a ciência de Deus nisso. Não existe mutualidade na política. Como é que nós vamos colocar Deus numa coisa
desarrumada, desorganizada. Deus poderia agir fora da Escritura? Jesus deixou não. Não. A porta é estreita, o caminho é apertado, que conduz à salvação, ou seja, tem que ser como ele quer, como ele pediu para Deus honrar. Então existe uma dispensação dele que cai sobre a igreja quando ela é bíblica. Fora dele, da Escritura, nós não cremos em nenhuma forma de salvação, nós não cremos em nenhuma graça e misericórdia dispensada. Porque ele deixou claro isso. Tem que se estar alinhado à vontade decretiva dele e planejado como ele pediu. É o que está acontecendo aqui. Então vai chegar uma hora ou outra que todo mundo vai chegar nessa conclusão. Entendeu? Já estão chegando. Então essa apelação de ungir sobre bandeira, jogar óleo sobre a bandeira, dobrar o joelho no chão e ir lá orar na frente da casa do outro que está prestes a ser preso, tudo isso daí é uma apelação. Não é um chamado, não é uma missão, poxa, é uma coisa tão óbvia, tão clara. E pastor, e o Silas Malafaia e muitos outros, né, pastores políticos, esses que se envolvem nessa questão, eles usam como exemplo, né, e como histórico o cristianismo e a reforma protestante. O que o pastor poderia falar sobre isso? Então ele, como uma pessoa que ele é inteligente, como muitos que estão ali assessorando ele, para chegar nessa conclusão. Nós queremos nos direcionar a fazer uma fundamentação ministerial. Vamos dizer assim, chamada, convocação, objetivo, beleza. Vamos fazer uma fundamentação. Ele não consegue extrair isso de Cristo, nem na atividade dele messiânica. Aí ele pega e faz o quê? Ele vai se direcionar a falar de elementos, de pessoas, de personagens que não têm essa autoridade para definir, olha, é isso que você vai discursar em nome da fé, é esse plano e esse objetivo que está traçado para a igreja para ela cumprir. Ponto. Quem tem essa autoridade é Cristo. O movimento está falando, olha, a autoridade teológica sobre a igreja é Cristo, o instrumento do dever, da definição do dever do que é ser cristão e ser igreja, sai da vida dele, da carne dele. Então, que adianta eu falar para você o que foi o Martin Luther King? Que adianta eu falar para você quem foi o Billy Graham? Até porque são personagens e figuras comprometidas, ok? Você entende o desespero desse cara? Ele precisa ir lá na lata do lixo, buscar essas informações e essas inspirações, mas ele não consegue se basear no Calvário, porque não tem essa materialidade lá em Cristo, de em algum momento ele ter pedido para os discípulos ir em busca de partidos ou de apoios políticos, ou até mesmo do Estado, para usar isso em favor do Evangelho, ou até mesmo por uma questão de justiça. Tendo em vista que a gente já falou que liberdade, direito, liberdade, justiça, no Evangelho são termos redentivos, não são termos usados para objetivos políticos. Então, o povo deveria estar enxergando isso nele, vendo esse desespero dele, essa heresia, essa incapacidade, porque tudo que ele fala e discursa, ele não pode ter fundamentação bíblica, ele não consegue ter fundamentação bíblica. E pastor, mas o Malafaia, ele sempre se baseia, o único versículo que ele fala que ele dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, dá a Deus o que é de Deus, né? Ele justifica somente com esse versículo que Jesus falou, e outra, aqueles que discordam dele, ele chama de diabo, fala que tem ódio dele e que estão contra ele. Bom, a gente falou aqui, a hora que ele chamar de evangelho, qualquer coisa que ele falar, qualquer coisa que ele disser, tá? Ele na condição de pastor, ele precisa provar se aquele modelo, se aquele propósito, se aquele objetivo tem fundamentação em Cristo. Acabamos de falar aqui. Isso. E ele não tem essa argumentação, então ele não tem autoridade para fazer. É uso de prerrogativa. Quanto à questão dele chamar de inimigo, de Satanás, todo mundo que se opõe a ele, eu entendo como uma burrice, é uma estupidez. Porque ele pede direito de expressão no que ele faz e quer tirar o direito dos outros ser contrário a ele. Não, pelo contrário, né? O movimento desafia ele a chamar um de nós para debater com ele sobre um tema, sobre o assunto. Que geralmente muitos falam lá no nosso canal, né? Por que você não chama Malafaia para debater? Por que você não chama fulano de tal para debater? Porque eles não vêm, eles são covardes. Né? Eles são covardes. Então essa questão, então tá bom, então todo mundo que se opõe e fala contra ele, ele demoniza, ótimo, é uma estratégia dele poder intimidar quem é burro, quem é ignorante. Mas aproveitando o que você me perguntou, a gente se dispõe para debater com ele a qualquer hora que ele quiser. E eles fogem que nem rato.
Ô pastor, as próprias contradições dele, né, que provam, né, quanto ele é... o que está diminuindo essa popularidade dele, as próprias contradições políticas dele, Bom, né, pastor? Você falou também... um detalhe importante, né, dele dizer que por ele expressar a opinião dele política, ele não deixa de ser pastor. Isso. Veja bem você, né, o fato dele expressar a opinião dele política ou se colocar de um lado de um candidato que ele estime, entendeu? Não dá direito de ele colocar o candidato em cima do púlpito lá para orar e ungir e dizer votem nele. Exatamente. Pô, será que ninguém percebe quanto esse cara é descarado e sem vergonha? Então quer dizer, nós não estamos aqui querendo tirar a liberdade dele de expressar a opinião dele política e muito mais de ter um candidato preferencial, até porque todo mundo tem esse direito. Nós estamos falando do cara que construiu um império, entendeu? Em nome de Cristo, porque ele é um empresário, ele não é um pastor. Ele é um empresário, ele construiu um império em nome de Jesus e do Evangelho e usa esse poder e essa influência que ele tem agora, depois de tudo que ele construiu, entendeu? Com esses acordos que ele faz aí, para poder favorecer candidato. Porque ele mesmo deixou claro que não estariam chamando ele para representar essa frente religiosa em favor do Bolsonaro se ele não tivesse poder e influência, caramba. Ele não construiu isso na condição de um cidadão, ele não construiu isso na condição de um pai de família, na condição de um empresário, mas na figura do pastor. Ele não adianta ele querer se desvincular da figura do pastor e quando trazer a figura do pastor, dizer, olha, eu estou agora me manifestando em favor desse político aqui e desse partido, mas pessoal, não vem atrás de mim não, hein, ó. Eu estou sozinho, vem quem quiser. Não agora, Malafaia, não agora depois de tudo, 6 convocações. Nós tivemos lá no Rio de Janeiro, você viu a dimensão. Pessoas ali que se misturam, evangélicos, católicos, espíritas, entendeu? Cachaçados, a gente se deparou com tudo lá. Você entende a dimensão que esses caras conseguiram atingir? Agora, que a esquerda ficou para trás, por quê? Porque ela tem um posicionamento e um alinhamento diferente de como usar o nome de Jesus para esses objetivos. Agora, eles, caraca, esse cara, ele é, como eu disse aqui, ele é um exemplo fortíssimo do que a igreja foi capaz de construir em nome da heresia, assim, entendeu? Esse cara é uma monstruosidade, como todos eles são. Como todos eles são. E como é que fica... Pode falar. Você ia falar a questão da dívida, né? Vou entrar. Então, pastor, é porque Pegar assim... um gancho que você comentou aqui, Da empresa, né? Da empresa. O pastor, e essa questão que o pastor falou que ele é um empresário, é exatamente isso. Agora a gente vê saindo para fora todas essas notícias aí, que ele tá devendo, né, na Receita, e um monte de dívida que ele tem E por essa questão obviamente da igreja. até esse direito ele tem de ficar endividado, certo? Ah, sim, claro. A questão é outra. A questão que ele construiu, tudo que informa aí, ele construiu essa dívida fiscal, por causa que a igreja dele é uma empresa e contrata, ele construiu essa dívida e ele precisa, o que todo ano a gente fala, todo ano de eleição a gente fala assim, olha, eles estão precisando de um candidato eleito, sentado na cadeira, presidindo, quando não muito governando, quando não muito como prefeito, porque eles recebem benefícios. Quais são esses benefícios? Fiscal, entendeu? Que a gente não sabe como é que foi agora na gestão do Lula. Se ele teve os benefícios que ele teve na época do Bolsonaro, mas esses caras receberam muito perdão fiscal. Então é o desespero dele, ele está preocupado o seguinte, que se nessa próxima eleição ele não tiver um candidato, Laís, ele vai ter que pagar a conta. E a questão é a seguinte, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus estabeleceu essa nova para os discípulos, ele definiu que a relação do cristão com o Estado fosse moral e jurídica, ou seja, que o discípulo pagasse pela liberdade do uso do que diz respeito à urbanização, porque o mundo estava começando a existir, o mundo urbanizado, civilizado, estava começando a existir. Então o Senhor disse o seguinte, olha, você quer andar na rua asfaltada? Então você vai ter que pagar tributo. Você quer usufruir dos benefícios dessa urbanização, ou até mesmo de outras coisas que o Estado também promove, você vai ter que pagar para o Estado. Mas essa definição não foi ministerial. Ela foi moral e jurídica, não foi ministerial. Olha, se una com o Estado e use o Estado para refriar o mal.
se una com o Estado e vamos melhorar o mundo. Caramba, Jesus não pregou isso. O mundo jaz do maligno, o príncipe dele está condenado e não dá esperança nenhuma que o evangelho dele vai ser gasto com esse tipo de objetivo e propósito. Então não adianta ele ficar falando, César não quer de César, como quer dizer, quando eu vou para César, eu vou como pastor e orar por ele, e candidatar ele, e eleger ele. Você entendeu? Ele fala para burro. Ele fala para burro. E até para ficar claro também, né, pastor? Nós estamos falando aqui dele, mas para ficar claro que não é só ele. Não é só ele. As demais denominações, como aquela que faz a marcha para Jesus, também acontece a mesma coisa, né? Quando a gente vê os políticos subirem no palanque, o interesse ali é ter uma aliança para ter o mesmo perdão fiscal, né? O mesmo perdão de dívidas, porque sempre surge essa notícia de que um outro está endividado. Surgiu a dele agora, surgiu da Renascer no passado. Como as outras demais também, ou seja, tem interesse material, tem interesse de influência, de poder, de evangelho. A gente sabe que não tem nada. É muito grande. Teve até o caso aí da questão dele ter recebido dinheiro de um investidor em criptomoedas. Foi para a empresa dele, de pirâmide de Bitcoin, que ele recebeu uma doação. Tá bom, poxa, eu tô esperando uma também. Será que ele vai chegar para mim? Entendeu? O cara injeta dinheiro na igreja dele, na empresa dele, por quê? Ele quer ver o evangelho crescer, prosperar? É triste. Agora, é um jogo, Laís. O presbítero está aqui do meu lado, ele vai falar um pouco ainda sobre isso. É um jogo. E as peças do tabuleiro, eu já falei isso, esquerda e direita, centro, todos eles precisam cumprir um protocolo. Vamos distrair, vamos entreter, vamos fazer todo mundo debater, entrar em confusão, em debate, enquanto a política que existe, tem força, funciona. Certo? A política que funciona é a ONU. A política que funciona é a globalização. É o globalismo. Essa é a política que funciona. Mas eles são pagos para quê? Para fazer todo mundo acreditar que existe pátria, existe república, que há divisões de federações e confederações. É isso que eles querem colocar na alma de todo mundo. Que o político existe por causa do povo. O político não existe por causa do povo. O político existe por causa dos mais fortes. Então é essa a questão. Ele é artista como também os demais. A gente não viu cena aí de gente que estava brigando na frente da tela, mas depois quando foram confraternizar, todo mundo festejou junto, abraçou. É isso, almoçam na mesma casa, cara. sentam à mesma mesa. Você entendeu? Até o Supremo. Até o Supremo. Então assim, eu não acredito em nada do que está acontecendo aí. Isso é uma distração. Agora, política continua, o Estado continua, nós não temos nada contra. O problema é o seguinte, a igreja está nessa sujeira toda e nessa corrupção toda. E gerando esse desgaste e esse escândalo. Sim. E até para a gente também deixar claro para quem está acompanhando o vídeo, né? Que as pessoas hoje vão entrar dentro de uma igreja, o cenário que elas estão vendo é esse. Estão identificando Jesus, Cristo, Evangelho nessas figuras. É isso que nos preocupa, né? A identidade do Evangelho está em Cristo, não nesses homens. Não, então, e ele falar, presbítero, que Deus deu para ele uma revelação sem provar. De ser uma voz profética, política dentro da igreja. É o que ele está falando. Né? E até é importante dizer para todo mundo também, né? Peça para esses camaradas, né, que não pode chamar nem de irmão, não, ou de alguém que foi eleito por Cristo. Nós estamos com vontade de chamar eles de algumas coisas aqui, mas não diferente, né? Que as pessoas que têm essa indagação e sabem, né, que eles estão mentindo, peçam para eles provar na palavra, mas de forma consistente. Prova, né? Não pegar um versículo... E chama a gente. Sim. E chama a gente, né? A gente está disposto. Será que ele tem coragem para isso? Será que ele tem cueca para isso? Duvido, hein? Duvido o que ele vai ter. Porque ele já tem um modelo de fala. Todos eles falam igual. Você não viu lá o Feliciano na reportagem? Fala porque o cara, ele é um profeta do rei, presbítero. Meu Deus. Ele é um profeta do rei, da consciência do rei. Que rei? Que rei? Olha, o cara tá pegando o erro do Antigo Testamento, trazendo para a atualidade, para a igreja cometer o mesmo tipo de absurdo. Dizendo que serve a igreja de Cristo, sendo que Cristo não autorizou isso, né? Agora, não seguiu a monarquia. Jesus foi profeta de algum rei? De algum governador, de algum político? Algum discípulo foi? Não foi. É isso aí. Queria que o presbítero falasse um pouco, só alguma coisa que você ouviu aí eu falar, que você queira completar. Bom, acho que o mais importante que o pastor falou aqui, para mim, né, a gente relatar para todo mundo, é que a gente tem aí mudança de comportamento, né? Eles trazem uma narrativa para tentar mudar ou justificar o posicionamento deles, mas a gente sempre bate nessa tecla. Provem que Cristo fez isso, que Cristo autorizou isso, que existe registro histórico e na palavra de que ele agiu da forma como eles estão agindo.
É isso. Isso é o mais importante que essas pessoas têm que identificar, né? Para que amanhã quem queira entrar na igreja não olhe para eles, mas olhe para a cruz, olhe para o que o Senhor deixou de rastro na história. E até, para aproveitar para completar, que é uma coisa que a gente escuta muito eles falarem, é o seguinte: mas se o bem se ausentar, o mal prevalece. Então tá bom, você quer ser o bem na política? Se candidate, vai fazer uma boa gestão, vai fazer o que os políticos até hoje não conseguiram fazer, ser um político honesto. Vai lá mudar a situação do país, a história do país, política com política, não o evangelho com política. Então vai ser competente, sem usar o nome de Deus, sem usar a fé, sem usar o nome de Jesus. Competência, inteligência, relação, articulação, planejamento, profissionalismo. Ótimo, nós somos tudo a favor aqui, ó. Mas usar o nome de Deus, o evangelho, a igreja, o nome de Cristo, isso é canalha. Você não tem competência, você não tem inteligência. Você tem competência para se eleger? Então se eleja sem usar o nome de Deus, sem usar a religião, sem usar a igreja, sem ir para cima do púlpito discursar, entendeu? E fazer esses preparativos emocionais que muitos deles fazem discursando, até dizendo que o reino lá de cima vai descer aqui para baixo. Isso, eles falam isso, pastor. Eu ia falar isso. Não, o que está descendo é pedra, não é reino. Ele tem abordado muito essa questão que o reino de Deus precisa ser estabelecido na terra e que o cristão é luz nas trevas. Na conta bancária dele. E que o cristão é luz nas trevas fora da igreja. Então, assim, essa confusão que eles fazem, né? E quando isso não acontece, as pessoas veem, né? Ele disse que a urna vai travar. Ele disse que o cara vai morrer. Tudo mais. Isso não acontece, as pessoas jogam isso na conta de Cristo, quem tá de fora. O profeta tá meio zoado aí, né? Esse profeta tá meio zoado aí, né? Agora, deixar claro o seguinte, ó, eu concordo que se não houver bons políticos na gestão, que a gente tem um problema. O país está num cenário catastrófico no que diz respeito a crime organizado e a gente está vendo tudo acontecer. Ótimo, então se profissionalize. Saiba eleger seu candidato, escolha bem seu candidato, não é o que eles vivem apelando. Agora é outra coisa, levar a igreja e achar que Deus vai fazer o que o político não quer fazer para o profissionalismo, ó, você me desculpa aí. Deus não vai descer aqui no mundo aqui para resolver nada. É esse o ponto, é conversa furada de vagabundo, de safado, entendeu? Se nós sairmos, o mal prevalece, é conversa furada de bandido. Bom, só agradecer aqueles que estão assistindo esse vídeo nesse momento e dizer, né, que o movimento veio aqui marcar sua presença em relação àquilo que vai acontecer aqui amanhã, levando o nome de Cristo para um evento que ele não autorizou ou uma atividade que ele não pediu para que a igreja estivesse envolvida. Você pode acompanhar esse vídeo e todos os trabalhos do movimento lá nas nossas mídias digitais que vão passar aí os endereços para você. Vá até lá e acompanhe. A gente gravou esse vídeo aqui, mas tem muito mais material para você se aprofundar, para você entender, compreender e poder fazer, assim como nós estamos aqui, defendendo uma causa que não é de instituição, que não é de placa, não é de homens, mas é do Senhor, ou seja, uma igreja exclusiva para ele. Né, pastor? E aí deixar um recado para eles, que alguns têm uma mania de fazer comentário pra gente lá, o seguinte: bom, mas vocês falando de política, vocês não estão fazendo política? Então a gente tem um padrão de resposta para vocês. Jesus falando do diabo, identificando ele promoveu o diabo? Não. Então, enquanto existir política dentro da igreja e a igreja for usada para esses objetivos políticos, nós vamos estar aqui se posicionando a fazer esse trabalho educativo e também manifestar nossa indignação. Não vem com essa conversa, porque nós estamos falando de política dentro da igreja, nós estamos fazendo política, isso é conversa furada de gente que, obviamente, está muito mal intencionada, entendeu? Quando vocês pararem de usar a igreja com esse objetivo de atender demanda de eleição, promover político, candidatar político, a gente para, eu vou ficar feliz de tirar férias, ele também. Sim. Todo mundo aqui, ó, aqueles coitados lá, tudo lá, segurando a faixa lá. Por quê? Nós somos idiotas, nós somos imbecil, nós estamos querendo se promover à custa disso. Vem você se promover como nós. Você entendeu? Vem trabalhar o que a gente está fazendo aqui, para você ver como é que é. Essa é a realidade. Então, enquanto tiver esse caos dentro da igreja, e a igreja estiver no meio dessa bagunça, é nosso dever defender a obra do Senhor, defender a obra de Cristo, que é esse voto que nós fizemos para Ele, e é esse propósito e essa obediência que Ele nos pediu. Espero no meu Senhor Jesus que todos aqui que estão nos assistindo, você venha ter esse posicionamento, trabalhar junto conosco na frente da defesa desse evangelho e de um evangelho que seja legítimo. Um abraço, pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Agradecemos do fundo do coração todos aqueles que têm trabalhado por esse propósito. Um abraço.